Segunda-feira, 1º de dezembro de 2014. Seja bem-vindo, a gente está começando agora o canal de notícias aqui pela UPF TV. Então fique com a gente e veja só os assuntos que nós preparamos para esta edição. Hoje é o Dia Mundial de Combate à AIDS e, infelizmente, os números em Passo Fundo crescem a cada ano. Reativada a Associação dos Médicos Veterinários do Planalto Médio, aqui na região são cerca de 500 profissionais. Centro de Passo Fundo tem policiamento reforçado. É a Operação Papai Noel da Brigada Militar que começou hoje. O PF Fashion apresenta as novas tendências para o outono-inverno 2015. E ainda bola em campo, integração e muita disputa. Primeiro campeonato de futebol de campo sub-16 da UPF contou com cerca de 100 atletas de Passo Fundo e região. Então continue com a gente porque aqui você já sabe, né? Encontra mais conteúdo. O Brasil é o segundo maior mercado de pequenos animais do mundo. Fica atrás só dos Estados Unidos. Em Passo Fundo existem mais de 230 médicos veterinários. Na região são quase 500. Por isso foi reativada a Associação dos Médicos Veterinários do Planalto Médio. A nova diretoria tomou posse em uma cerimônia na Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A nova diretoria da Associação dos Médicos Veterinários do Planalto Médio é formada por 21 integrantes, 4 departamentos, Conselho Fiscal, Conselho Jurídico e presidentes de honra. A associação existe desde 1979 e tem uma área de abrangência de aproximadamente 70 municípios. A reativação da entidade foi realizada com propostas de formação continuada dos profissionais por meio de cursos, seminários e palestras. Ela tem toda a característica de uma associação para o desenvolvimento da profissão. Então, todas as entidades como estão aqui presentes, o Conselho Regional, a Sovergs, o Sinvet, são entidades da classe da medicina veterinária que representam a medicina veterinária no Rio Grande do Sul e estão nos dando todo o suporte e aparato para que nós possamos reativar a associação. O objetivo da associação é mostrar a importância do trabalho do médico veterinário, auxiliar na defesa de políticas públicas, prevenção de doenças e cuidados com os animais e com a saúde pública. Foi de dentro desta associação que nasceu o embrião da Faculdade de Medicina Veterinária da UPF, que hoje é uma das principais referências em educação na medicina veterinária no nosso país. Então a ANVEP já deu inúmeras contribuições efetivas para a medicina veterinária e agora, então, o Mauro, que é um jovem colega, está buscando reativar a entidade. Nós entendemos ser de suma importância que os veterinários da região estejam organizados, estejam trabalhando de forma unida pela importância da nossa profissão na economia e na sociedade aqui da região, né? Formado em Medicina Veterinária em 1970 na Universidade Federal de Santa Maria, Edson Nunes, ex-professor da UPF, foi um dos fundadores da associação em 1979. Nós não tínhamos profissionais suficientes na cidade para formar uma associação desse porte. Então nós trabalhamos a nível regional, que aí nós conseguimos em torno de uns 40 profissionais. Foi uma luta difícil, era um momento difícil, era outro momento. Nós não tínhamos ainda nenhuma estrutura física à disposição na medicina veterinária e realmente exigiu de todos os colegas uma atuação muito forte no sentido de aproximá-los e a partir daí fazer funcionar a associação e com isso, obviamente, ter um instrumento de defesa e valorização profissional. Hoje é o Dia Mundial de Combate à AIDS e Passo Fundo, infelizmente, superou a média nacional de casos. Olha só os números. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, de 2007 a setembro de 2014, foram registrados 1.042 novos casos de AIDS no município.
esse número é maior do que o crescimento em cidades com a mesma população do que Passo Fundo. Bom, para falar um pouco mais sobre essa doença e principalmente sobre a prevenção e o tratamento, a gente recebe aqui no estúdio a médica infectologista Clarissa Oleksinski. Doutora, seja muito bem-vinda ao PFTV nesse dia tão emblemático que é o Dia Mundial de Combate à AIDS. E a gente queria entender por que Passo Fundo e a própria região sul do Brasil seguram as piores estatísticas do país. Se você fizer um comparativo entre todas as regiões do país, a região sul acaba se destacando em casos de AIDS e dentre os 3 estados da região sul, o Rio Grande do Sul é o que mais tem número de casos de pessoas com HIV/AIDS. Nós acreditamos que esse aumento do número de casos, e enfim, na própria região, é pela não preocupação dos pacientes em acabarem contraindo o HIV. Nos parece que os pacientes cada vez ficam mais tranquilos em relação ao contágio, não tomam as medidas necessárias para evitar o contato com a doença e acabam adquirindo a infecção. Ou seja, temos muito a aprender no que diz respeito ao comportamento sexual com quem mora lá no Nordeste, por exemplo, onde tem estatísticas muito menores do que uma região que se diz tão culta e tão informada, não é, doutora? Com certeza. Existe também uma ideia que talvez nas regiões do Nordeste e Norte do país os casos estejam sendo subnotificados. A gente não tem uma estimativa com certeza de que todos os casos que são notificados são dados reais. Mas, obviamente, a região sul tem se superado e é uma estimativa que não é nada orgulhosa para nós. Com certeza. A faixa etária que mais cresce é entre jovens e idosos? O que aparece com mais frequência, doutora? Aparecem pacientes de todas as idades, mas a faixa dos adultos jovens é a que mais se destaca. Entre 20 e 50 anos, essa faixa é a que mais tem crescimento. Bom, e a gente sabe que os números são ainda piores, porque há muitas pessoas que têm a doença e ainda não sabem, por exemplo. Nós temos muitos pacientes assintomáticos, pacientes sem sintoma nenhum, que não sabe que está com HIV e que não é notificado e está perdendo tempo de tratamento também. Bom, doutora, ao receber o diagnóstico de ser ou portador da doença AIDS ou do vírus HIV, qual é o procedimento? Bom, hoje o município de Passo Fundo conta com um serviço de atendimento especializado, que se chamava antigamente de Hospital Dia. Hoje a gente evita essa denominação, Hospital Dia, ele não existe mais, existe esse serviço de atendimento especializado. Esse serviço conta com uma equipe multidisciplinar que faz o cuidado, o acolhimento desse paciente, encaminha seus exames, seu tratamento, acompanhamento psicológico, com serviço social. Então, hoje, o município conta com esse tipo de atendimento. Aí ele passa a receber a medicação, se diária, semanal, enfim, e todo o apoio psicológico também, doutora? Exatamente. Nós temos um psicólogo no serviço de atendimento especializado que faz o atendimento a esses pacientes. A medicação é dispensada na própria farmácia desse serviço, gratuitamente para todos os pacientes. Independente de eles consultarem na rede pública ou privada, essa medicação é disponibilizada pelo Ministério. Enfim, acompanhamento bastante completo para auxiliar esses pacientes. Agora, doutora Clarissa, hoje receber o diagnóstico é de fato mais tranquilo do que antigamente. Há um coquetel de remédios que prolonga a vida, evitando a morte prematura. Porém, nós não podemos dizer que essa pessoa vai ter uma vida tranquila pelos próximos 10, 20 anos. Hoje a medicação ela é com certeza menos tóxica do que antigamente, mas ela não é uma medicação isenta de efeitos colaterais. Então, você começar uma medicação para um paciente hoje significa tomar essa medicação para o resto da vida e ter o controle adequado dos efeitos colaterais das reações que possam vir a acontecer. O que é mais comum acontecer com o paciente que toma essa medicação já por um período? O mais comum que os pacientes acabam apresentando é intolerância gastrointestinal, náusea, vômito, eventualmente um pouco de diarreia. Esses são os efeitos que os pacientes acabam mais relatando. Para vocês, né? Bom, por isso muito cuidado com aquele pensamento comum que se criou na sociedade também nos últimos anos, de que se a pessoa contrai o vírus, ela vai tomar o remédio, vai viver bem por
2 próximas décadas. Não é exatamente assim, não é, doutora? É, exatamente. Os pacientes, eles precisam ter cuidado, né? Precisam fazer o acompanhamento regular. Isso, claro que traz transtornos para a pessoa, né? Tem que consultar, tem que fazer seus exames periódicos, tem que tomar medicação regularmente, no mesmo horário, todo dia. Então, isso é uma coisa que deve ser bem pensado. Logicamente que se o vírus for detectado antes de se transformar em doença, a sobrevida é muito maior. Com certeza. Quando nós diagnosticamos um paciente no início do quadro, um paciente sem sintomas, a chance dele se recuperar e ficar estável é muito maior do que quando nós diagnosticamos aquele paciente que já está extremamente doente. Bom, doutora Clarissa, só para a gente encerrar, e quem a partir disso ficou interessado em fazer o teste, o município também ajuda? Isso, exatamente. Nesse serviço de atendimento especializado, que se localiza na Rua Silva Jardim, 714, são oferecidos os testes rápidos de HIV, sífilis, hepatites B e C. Então, o paciente pode se dirigir ao serviço em horário comercial, não precisa ser marcado o exame, ele vai lá e solicita, quero fazer os testes, e os testes são feitos, 30 a 45 minutos a gente já tem o diagnóstico. O telefone da Secretaria de Saúde pode ser uma referência para quem busca outras informações. Com certeza. Perfeito. O número de lá, doutora? De cabeça Mas a gente providencia já o número da Secretaria de Saúde. Doutora, muito obrigada. Obrigada. Uma boa semana e que esse dia seja de muita prevenção. Obrigada. Obrigada. Bom, e a partir de hoje, as lojas do comércio de Passo Fundo começam a trabalhar com horário diferenciado. De hoje até sexta-feira, as lojas devem ficar abertas até às 7 da noite. No sábado, dia 6, o comércio vai funcionar até às 6 da tarde. No domingo e na segunda, dia que é feriado aqui no município, o comércio também vai estar aberto. A expectativa dos lojistas é de um aumento nas vendas de 7 a 10% em relação ao mesmo período do ano passado. O comércio de Passo Fundo vai ter esse horário estendido durante todo o mês de dezembro. Bom, e amanhã o Museu de Artes Visuais Ruth Schneider promove uma edição especial do Música no Museu. Será feita uma homenagem ao samba. A atividade faz parte do encerramento do mês da Consciência Negra. O show vai ser na parte externa do museu e começa às 7h30 da noite. Depois do intervalo, nós vamos falar sobre a Operação Papai Noel da Brigada Militar, que começou hoje em Passo Fundo. Vamos conversar com o tenente-coronel Fernando Carlos Bica. E ainda, evento de moda na UPF movimenta estudantes e empresários do setor. Os detalhes a gente conta já já.